Olá, meus amigos queridos, que alegria estarmos juntos neste novo dia 14 de outubro. Continuamos nossa oração, meditação, reflexão e principalmente nosso apaixonar-se pela palavra de Deus. Lhe agradeço profundamente por estarmos juntos todos os dias, por você deixar o seu joinha, por compartilhar, por encaminhar esse nosso material, essa nossa simples reflexão, fruto da oração de cada dia, para os seus contatos, para os seus grupos, nas suas páginas. Muito obrigado mesmo de coração por você dedicar esse tempo de estarmos em comunhão, junto e principalmente ao redor da palavra de Deus. Ontem concluíamos o capítulo 11 de Lucas e hoje, 14 de outubro, continuamos a leitura de Lucas, iniciando o capítulo 12, Lucas 12, 1 a 7. Ontem terminávamos o capítulo 11 com os famosos ais, que não são de ameaça, mas sim uma dor profunda do Cristo diante daqueles que eram as autoridades religiosas. Jesus chama a atenção, Jesus mostra aos discípulos e a nós que um comportamento como o dos fariseus, ou de alguns fariseus, não vamos colocar todos, acredito que não eram todos eles, mas uma grande maioria, principalmente as lideranças religiosas, também os mestres da lei. Depois nós vamos ver durante a leitura do Evangelho que muitos deles se convertem. Então, esse ai, como eu dizia, não é para ameaçar, não é um ai de ameaça, mas é um ai de dor e um ai de pedido de conversão, de mudança de vida. É um convite à conversão. Se eles estavam agindo assim, nós, diante da dor do Senhor, somos convidados a ir na contramão, a não agirmos como os fariseus e como os mestres da lei. E o capítulo 12 começa contando que diz que tinha uma multidão, milhares de pessoas, a tal ponto que chegavam a se atropelar, se pisar uns para os outros. Mas mesmo diante de todo esse contexto, Jesus se dirige aos discípulos. Lucas faz questão de frisar isso. Ele está se dirigindo a nós, aos discípulos. E nesse dirigir-se, quando ele começa a falar, ele começa a dizer: tome cuidado com o fermento dos fariseus. Ele tinha falado no capítulo 11, ele vem falar mais uma vez. Os fariseus eram aqueles que gostavam muito, sabiam de cor, inclusive, toda a lei, os mais de 600 preceitos, eles conheciam muito bem as escrituras, só que eles não tinham um comportamento muito bacana, do qual nós devemos manter uma distância. Eles eram incoerentes, porque falavam uma coisa e faziam outra, ou não faziam. Eles buscavam prestígio e poder, os primeiros lugares, e também ostentavam a piedade, a religiosidade dele. Tanto nas roupas, tinham franjas longas, andavam com uma frase da escritura aqui na fronte, no seu gesto, no modo de rezar. Inclusive, quando eles vão falar, eles contam que jejuam, que dão o dízimo da hortelã, tudo mais, e o Senhor vai dizer: você pode fazer isso, mas precisa cuidar dos irmãos, precisa cuidar da vida. Então, cuida da vida sem esquecer essas realidades que também são importantes. Então, esse fermento dos fariseus, meus queridos, ele é nós não irmos na hipocrisia. Inclusive, o texto diz: fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é uma vida de aparências, é falar e não fazer, é fingimento, é falsidade, é aquele velho ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus diz: tome cuidado com esse fermento. O fermento tem a capacidade de fazer as coisas crescerem.
Se isso está dentro de nós, essas realidades podres, essas realidades imundas, essas realidades que não são de acordo com o projeto de Cristo, elas vão crescer dentro de nós, nos nossos relacionamentos, famílias e comunidades. Então, nós não podemos deixar que isso cresça. O fermento que nós precisamos é o fermento da fé, é o fermento do Evangelho. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as nossas escolhas, as nossas opções, as nossas atitudes refletem muito, 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 muito do que nós somos. Tem uma outra frase do Evangelho: a boca fala do que o coração está cheio. O que nós compartilhamos nas nossas redes sociais, as nossas escolhas. Então não adianta nós fazermos uma oração bonita se depois, nas nossas atitudes, nas nossas práticas, no nosso modo de agir, nós fazemos tudo o contrário, tudo ao contrário daquilo que acabamos de rezar. Um exemplo muito simples e exigente, quando nós dizemos no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, nós estamos pedindo perdão e dizendo que temos que Deus perdoe conforme nós perdoamos. E se nós não perdoamos? Então, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não vale mais. Nunca valeu e agora muito menos. E nós estamos em tempos difíceis, e quando eu falo isso, meus queridos, não é que nós não sejamos pecadores. Eu, em primeiro lugar, sou pecador, mas não significa que devo ser hipócrita. Nós não podemos ser hipócritas. Jamais ser hipócritas. A hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida. E aí ele diz 2 vezes que nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo daqueles que matam o corpo. E depois ele, lá embaixo, no finalzinho, ele diz: não tenha medo, vocês valem mais do que pardais, do que passarinhos, do que pardais. Então, nós, além de vencermos a hipocrisia, nós precisamos temer apenas ao bom Deus. E não ter medo, mas o temor de perder de vista o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Tem muita gente colocando sua salvação na mão de outras pessoas, de outras realidades. E nem estou falando dos outros caminhos religiosos, porque no mistério de Deus, Deus se vale também desse para salvar. É o Concílio Vaticano II que diz isso. Agora, são os ídolos. Tem gente que coloca a sua esperança em ídolos. E nem são aquelas imagens de metal que em alguns cultos, algumas situações existem. São os ídolos de carne e de osso, que infelizmente são tão falhos quanto eu sou falho, né? Então, esse caminho de vencer a hipocrisia, de não ter medo, de temer somente a Deus e de acreditar, portanto, meus amigos, que diante de Deus nós temos valor. Muito mais do que nós imaginamos. Nós valemos muito mais do que os pardais. E esse valor é tão grande que ele cuida até dos cabelos nossos. Ele conta aquilo que não tem significado, o cabelo. Ele conta tudo, ele nos conhece tudo, tudo, tudo. Por isso que o texto diz que aquilo que nós dizemos baixinho, ao pé do ouvido, dentro do quarto, vai ser proclamado no telhado. E tudo aquilo que é dito na escuridão vai ser anunciado, ouvido, escutado na luz do dia. Assim sendo, vamos hoje buscar na nossa caminhada vencer a hipocrisia. Vamos temer perder Deus, porque não precisamos ter medo de Deus. Deus é Pai. Para Ele nós somos valorosos e Ele cuida de cada um de nós. Temos que ter medo de ser hipócritas. Vamos vencer juntos, rezando uns pelos outros a nossa bondade, vamos buscar que ela aumente em nós e vamos vencer essa hipocrisia rezando e vivendo esta santa palavra.
Um grande abraço.